questão extremamente importante está relacionada à abrangência das tabelas. Então, os usuários de tabelas de composição de alimentos esperam o quê? Que as tabelas sejam abrangentes em relação tanto aos alimentos quanto aos nutrientes. Então, quando eu busco as informações, eu quero encontrar o alimento que eu busco e o nutriente que eu busco também ali na tabela. Se ela não for abrangente, se ela não atender às minhas necessidades, ela não vai ser uma tabela adequada para o meu uso. Então, aqui, quando a gente pensa na questão da abrangência da tabela, quais os tipos de alimentos que a gente tem que olhar se aquela tabela apresenta informação? Então, ela tem que ter dados dos alimentos crus, dados de biodiversidade, idealmente, já que eu mostrei que essas informações, né, a questão da biodiversidade interfere bastante na composição dos alimentos, dados sobre alimentos processados, alimentos cozidos e receitas. Então, principalmente esses dois últimos, por quê? Porque normalmente quando a gente está prescrevendo ou calculando um cardápio, a maior parte dos alimentos eles vão estar ou cozidos ou misturados na forma de receitas, né, de pratos mistos. E não é adequado a gente utilizar dados os alimentos crus para colocar, para calcular os alimentos que são consumidos cozidos. Então, é extremamente importante que essas informações estejam presentes. E esse é o segundo ponto que eu coloco aqui. Então, sempre, se o alimento foi consumido ou está prescrito consumido ou numa receita, a gente tem que ter essa informação assim e não pegar o dado do alimento cru. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque é muito comum, né, a gente não encontrar principalmente dados de receitas, de pratos mistos, né? E às vezes quando a gente encontra, a gente não sabe se é exatamente a receita que a gente gostaria ali, né, que está presente na tabela. Então, existe também a possibilidade da gente calcular essas informações com base na composição química dos ingredientes. E esse procedimento é muito feito também para fins de rotulagem nutricional obrigatória. Então, todo alimento embalado tem que ter a composição química, né, do alimento que está ali embalado e pronto para o consumidor. Então, o cálculo de receita é uma alternativa, já que gerar dados analíticos é extremamente caros. E o parênteses que eu quero fazer aqui é só para chamar a atenção da maneira correta de como calcular a composição química de receitas. Então, eu queria chamar a atenção para o procedimento correto, e aqui colocando só como um exemplo, um bolo de laranja. Então, se eu sei ali tudo que eu utilizei de ingrediente para fazer esse bolo de laranja, como que eu consigo calcular a composição química do bolo final, daquilo que a gente vai realmente consumir? Então, primeiro, eu preciso saber, além dos ingredientes que foram utilizados, eu preciso saber exatamente a quantidade de cada ingrediente e a composição química também de cada ingrediente. Então, na minha tabela, a composição química de todos esses ingredientes tem que estar lá disponível. E além disso, o que eu preciso? Eu preciso do fator de rendimento ou, né, do peso final dessa preparação, para que eu possa calcular o fator de rendimento. Isso é importante porque é importante para eu estimar a perda ou o ganho de água e gordura durante o processo de cozimento. Então, no caso do bolo, quando eu misturar todos os ingredientes e levar ao forno, ele vai perder água lá no forno, então vai estar mais leve, e eu preciso calcular essa perda de água, no caso do nosso exemplo aqui. E além disso, além da perda de água, ou perda ou ganho, né, de água e gordura, dependendo do alimento, a gente também precisa utilizar os fatores de retenção de nutrientes. E é aqui que eu vejo normalmente que as pessoas erram, elas não consideram os fatores de retenção de nutrientes. Esses fatores, eles servem principalmente para vitaminas e minerais. E eles servem para quê? Para estimar a perda de nutrientes devido ao processo de cozimento do alimento. Então, no nosso exemplo aqui, eu não posso considerar que
exatamente a mesma quantidade de vitamina C que eu tinha na laranja vai estar presente no bolo, porque a gente sabe que com o aquecimento a vitamina C ela é perdida, parte da vitamina C é perdida. Então a gente tem que utilizar esse fator de retenção de nutrientes para estimar essas perdas, principalmente de vitaminas e minerais. Então é só quando eu tenho todas essas informações disponíveis que eu consigo calcular a composição química da preparação de forma correta. Então, aqui gostaria só de chamar atenção para todos esses itens que são necessários para fazer esse cálculo. O terceiro ponto, que é extremamente importante da gente observar para avaliar a qualidade de uma tabela de composição de alimentos, é em relação à origem das informações. E aqui eu me refiro exatamente a se eu estou olhando uma tabela brasileira, eu espero que a maior parte das informações que estão apresentadas ali foram geradas para alimentos brasileiros. E por que cada país tem que ter a sua tabela de composição de alimentos? Porque tem uma série de fatores que interferem na composição dos alimentos e que variam muito de um país para o outro. Então, o clima e a composição do solo vão afetar a composição dos alimentos, as variedades cultivares ou raças de animais utilizadas num determinado país também afetam a composição de alimentos. Políticas públicas, como por exemplo a política de fortificação de alimentos, ela varia de um país para o outro. E a questão dos hábitos alimentares, então as preparações, os alimentos cozidos e principalmente as receitas disponíveis, elas são muito diferentes em tabelas de diferentes países. Então, por isso, cada país tem que ter a sua tabela. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pega tabelas que tá lá, tabela brasileira ou tabela de alimentos brasileiros, e quando a gente vai ver com mais detalhe, a maior parte das informações que estão ali são de alimentos de outros países, normalmente da tabela norte-americana. Então, a gente precisa ficar atento também à origem dessas informações, e esse seria o terceiro ponto mais importante. O quarto ponto que eu coloco aqui é a questão da atualização da tabela. Então, as tabelas elas devem ser atualizadas constantemente, porque os alimentos que nós consumimos mudam, novos alimentos, principalmente pensando nos alimentos processados, são lançados no mercado, práticas agrícolas mudam, isso também interfere, políticas de fortificação, como eu já disse, disponibilidade de dados de maior qualidade, então as metodologias analíticas também evoluem, proporcionando informações com mais detalhes ou mais precisas. E também constantemente novos compostos vão surgindo interesse sobre novos compostos, então as tabelas também têm que ser atualizadas. Então esse seria o quarto ponto que eu coloco aqui para você, usuário de tabelas de composição de alimentos, avaliar na tabela que você está utilizando.